Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 25 de setembro de 2024, são 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos um dia com poucas ocorrências. Teve mais um pequeno bombardeio russo com drones e mísseis aqui contra posições ucranianas em vários lugares, mas nenhum dano significativo. Os ucranianos também fizeram algum bombardeio aqui em Belgorod, atingiram alguma coisa por aqui, mas também nada muito significativo. Tem um armazém de coisa de borracha que está pegando fogo em Moscou. Alguns dizem que houve uma explosão, então pode ter sido um ataque ucraniano, mas pode ser um acidente também, então nenhuma grande novidade aqui. A linha de frente também está basicamente parada, não teve nenhuma mudança de ontem para hoje, mas a gente continua na mesma situação muito crítica aqui na região de Vuhledar. Continua a mesma previsão que muito em breve, nas próximas horas, Vuhledar deve cair para os russos, infelizmente, né? Os russos continuam avançando aqui a partir de Vodiane, continuam avançando aqui a partir de Pressistivka e, portanto, fica insustentável os ucranianos aqui em Vuhledar. Eles têm que sair daqui, isso já deve estar acontecendo neste momento, né? Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Nippon Ancap, 43 Egmont e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E deixa eu avisar vocês que amanhã eu vou fazer uma viagem a São Paulo, eu vou participar de gravação de programas do Brasil Paralelo. Vai ser uma viagem de bate e volta, então eu vou sair cedo aqui do Rio, vou gravar os programas lá e volto no mesmo dia, não devo ficar em São Paulo não. Mas, de qualquer forma, por conta disso, é possível que o programa de amanhã, o vídeo de amanhã, seja mais curtinho ou saia um pouco mais cedo. A minha expectativa é gravar o vídeo da Ucrânia amanhã, antes de viajar, e depois fazer a viagem, e no dia seguinte já voltar aqui no Rio de novo, normal, segue a nossa programação, né? Bom, falando aqui sobre a situação, a gente teve um bombardeio, teve um ataque russo contra a Ucrânia aqui com 32 drones Shahed 136. Isso já virou meio que padrão, os russos todos os dias fazem esse tipo de ataque, dos quais 28 foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana e outros 4 caíram também devido à guerra eletrônica, o que significa que nenhum drone atingiu o alvo, né? Com relação aos mísseis, a coisa não foi tão fácil assim. Os Ra-59 e 69 foram todos derrubados, foram 4 mísseis de cruzeiro Ra-59 e 69 que foram todos derrubados pela defesa antiaérea, mas teve também um míssil S-300 e 3 mísseis que não foi identificado o tipo do míssil. Esses 4 mísseis atingiram o alvo, né? Provavelmente são mísseis S-300 ou S-400 também, como a gente fala, esses mísseis eram originalmente usados para a defesa antiaérea, mas os russos adaptaram esses mísseis para uso contra o solo, e eles são mísseis que têm um alcance relativamente curto, mas são mísseis muito rápidos, né? Então isso é muito difícil você conseguir derrubar esses mísseis. No final das contas, a única maneira, na verdade, é você destruir o lançamento desses mísseis, e é nisso que a Ucrânia trabalha aqui, né? Bom, agora a gente teve aqui um armazém em Moscou que acabou tendo grandes explosões aqui, está pegando fogo, uma área de 600 metros quadrados, um grande incêndio ali em Moscou. A fumaça preta está enchendo o céu da cidade e tem o risco desse incêndio chegar numa estação de combustível ao lado, um posto de combustível ao lado, né? Tem aqui mais imagens desse incêndio, tem uma outra visão aqui mais próxima ainda. Então é um armazém de peças de carros, né? de peças sobressalentes, é o que eu entendi aqui. Tem pneus, tem um monte de coisa para automóveis ali. E dizem que houve uma explosão, né? Pessoas locais disseram que houve uma detonação nisso daí, o que pode sugerir ou um ataque ucraniano ou uma sabotagem, né? Mas também pode ser um acidente, né? Acidentes também às vezes começam com uma explosão. Então o mais provável é isso. Não me parece que tenha sido um ataque nesse caso, apenas um acidente aqui. De qualquer forma, está causando bastante dor de cabeça para os russos ali em Moscou, né? Agora, aqui sim, né, os ucranianos fizeram um ataque em Belgorod, ali na cidade de Belgorod, atingiram alguma coisa, imagino que algum depósito local de munição ali na região.
aqui em Belgorod que a gente está falando, nessa região aqui, né? Eles estão colocando aqui o pequeno incêndio em Belgorod, tentaram derrubar com defesa antiaérea, enfim, houve algum ataque ucraniano aqui em Belgorod de ontem para hoje, né? Fora isso, nenhum outro grande ataque. A gente tem aqui ainda o incêndio em Taganrog, mas a gente já falou sobre isso, foi no vídeo de ontem. Falando sobre Kursk, a situação lá em Kursk, a gente tem algumas mensagens aqui em Telegram russo que vale a pena dar uma lida. Aqui o Solovyov está dizendo que o inimigo trouxe novas unidades, né, e novos esquadrões de drones ali para a região de Kursk, né? O comandante das Forças Especiais Armat, o Apti Alaudinov, que é aquele idiota que fugiu no primeiro dia da invasão, né? Ele disse que as Forças Armadas ucranianas trouxeram novas unidades para a direção de Kursk e também novos esquadrões de drones ali para a região, ou seja, pode ser que os ucranianos estejam pretendendo um novo avanço ali em algum momento, né? Aqui mais um comentarista russo mencionando aqui a situação em Kursk, ele falando que, acredite em mim, as fortificações que foram abandonadas por nossas unidades antes vão ser um obstáculo muito difícil para o avanço das nossas tropas no futuro. Ou seja, ele está reclamando que os russos, quando abandonaram a região de Kursk, ali deixaram um monte de instalações, um monte de trincheiras, de postos de comando e coisa e tal, que os ucranianos estão usando agora defensivamente, efetivamente, né? E a Helena aqui pergunta, eu tenho uma questão, talvez seja estúpida, mas eles querem prolongar essa guerra como no Afeganistão? Está perguntando para o comando russo, né? Eles vão continuar prolongando a guerra. Repara como é que o pessoal está fazendo associação com o Afeganistão, né? Lembra, o Afeganistão foi uma guerra que a União Soviética perdeu, né? E o rapaz está respondendo aqui que eu acho que vai ser difícil liberar agora. Nossas pessoas não estão preparando defesas, parece que eles ainda estão tentando botar pressão, mas não foram idiotas que vieram para Kursk, não. Ou seja, o russo está dizendo que foram tropas de elite ucranianas que foram lá para Kursk, ou seja, que não vai ser fácil liberar a região ali, né? Aqui mais informação dos russos ali sobre a situação em Kursk, a tradução está aqui. No distrito de Glushkov, né, ali em Glushkovo, a situação operacional continua tensa. O inimigo, no caso são os ucranianos, não tomou nenhuma ação decisiva nos últimos 3 dias e não fez nenhum progresso. Está fazendo rotação de pessoal, entregando munição e provisões. Os vilarejos de Noviput e vários outros aqui já estão atrás do inimigo, ou seja, o inimigo já avançou sobre esses vilarejos. A artilharia está trabalhando em ambos os lados, a aviação está trabalhando do nosso lado, né? Então, ou seja, o que ele coloca aqui é que aparentemente os ucranianos não estão avançando, fazem 3 dias que está parado, a gente tem visto isso mesmo, né? Não tem avançado nada significativamente, mas eles estão preparando, estão fazendo rotações de tropas, estão levando munições, ou seja, aparentemente os ucranianos estão preparando para fazer novo avanço ali na região, né? Aqui mais um recado com relação às fortificações que os ucranianos estão usando, que foram construídas pelos russos, né? Aqui, ó, na região de Kursk, nossa falha militar, né? O inimigo começou a entrar na nossa terra e já está há 2 meses ocupando todo um centro regional e coisa e tal, ou seja, os russos reclamando da invasão ucraniana em Kursk, né? E isso também preocupa, vamos dizer, os comandantes, né, que eram responsáveis por essa seção da defesa e simplesmente fugiram como covardes sem a luta, abandonando áreas fortificadas poderosas que foram construídas com o dinheiro do Estado e agora nós vemos o quão fortificadas eram, né? Boas fortificações. Alguém no comando sofreu punição por deixar suas posições sem luta, né? Eu não sei se alguém fala sobre isso. E não tenha dúvida que vai ser difícil agora tirar eles chamam de Krestes, né? Krestes é um termo depreciativo para os ucranianos. Vai ser difícil tirar os ucranianos dessas fortificações que nós próprios construímos para eles, né? Vai ser demorado e tedioso isso, né? Ou seja, o pessoal está chateado com essa situação ali em Kursk, né? Bom, também teve uma situação ali em Toretsk em que os ucranianos destruíram vários abrigos dos russos ali na região. Então aqui, ó, foi uma destruição de infantaria ali na região de Toretsk, vários vídeos aqui sobre os ucranianos destruindo os russos ali, né? Toretsk, a gente está falando dessa região aqui, desculpa, aqui, né, perto de New York. Aqui New York foi tomada, outras cidades aqui foram tomadas também. A luta está agora
em Toretsk. Embora Toretsk, lógico, seja preocupante como cidade e coisa e tal, não faz grande diferença assim do ponto de vista estratégico, né? Mas é lógico, é sempre triste isso daí. E, bom, vocês viram, os russos continuam perdendo muitos soldados e muitos equipamentos por ali, né? Bom, a gente tem também imagens aqui de tanques que estariam chegando, na verdade blindados que estariam chegando para os ucranianos. Isso daqui são os russos falando, tá? Os russos estão publicando essa imagem aqui dizendo que estão chegando transportadores de pessoal blindados, Warreg, que são feitos pela Alemanha e pela Holanda, estão chegando foram vistos ali na Dinamarca em direção à Ucrânia, né? E parece que, além disso, tem muitos equipamentos com projéteis de artilharia e coisa e tal. Ou seja, o pessoal tá chorando lá na Rússia que está chegando mais ajuda para os ucranianos, né? Mais ajuda militar, né? Bom, continuam os ataques ucranianos com o drone Dragão, né? O famoso drone Dragão, que é aquele drone que usa termita para queimar as coisas todas aqui, né? Um monte de informação. E isso daqui mostra mais um uso muito importante de drones pelos ucranianos. Isso tem feito uma diferença operacional grande ali na linha de frente em termos de destruir as posições russas ali, né? Você com um drone só, você consegue destruir uma quantidade muito grande de posições, porque a termita vai pegando fogo, acaba pegando fogo em tudo ali, né? Isso aqui é só o início da coisa, repara como é que depois tudo pega fogo ali naquele trecho de floresta e coisa e tal. E aqui, por exemplo, tem uma imagem do que restou depois de um ataque desse, né? Vários caminhões Ural, que são caminhões de transporte de suprimentos russos, foram incendiados em um ataque desse tipo, né? Bom, a notícia ruim continua sendo Vuhledar, como a gente falou, os russos continuam tentando tomar Vuhledar. Isso vai acontecer, agora não é mais questão de se vai acontecer, certamente vai, provavelmente nas próximas horas. Realmente muito triste essa situação aqui, né? Então, aqui tem a informação, os ucranianos continuam abandonando o pocket de Nevsky. Eu acho que é melhor ver ali nos mapas do Pulevolan, mas a vantagem de você ver esse mapa aqui é que aqui está Vuhledar, ó, Vuhledar está aqui, então os ucranianos vão provavelmente perder Vuhledar, né? A única vantagem que você tem é que existe uma série de trincheiras aqui, toda uma retaguarda preparada já aqui nessa região, justamente para evitar que os russos avancem mais nessa direção, né? Então Vuhledar certamente já está perdido, mas espera-se que não haja um colapso completo da defesa ucraniana aqui, embora certamente os russos vão avançar, vão chegar a tomar alguma coisa nessa direção, né? Aqui os mapas do Pulevolan, como vocês podem ver, Nevelsk está aqui, né? O pocket Nevelsk já praticamente acabou, isso aqui já era esperado, a gente sabia que ia acontecer. Os russos tomaram mais um pedaço aqui, mas não faz diferença. O importante é essas cidades aqui resistirem, né? Isso que a gente tem que ver se vão resistir. Embora os russos tenham avançado cada vez mais devagar nos últimos dias, eles também já estão exauridos em suas forças aqui. É verdade que os ucranianos também estão com as forças exauridas. Está todo mundo acabado nessa linha de frente, depois de um ano de luta, né? Enfim, vamos ver quem é que dura mais tempo por aqui. Isso é a situação preocupante aqui. Lembra que Kurahov e Pokrovsk, que está um pouco mais aqui para cima, são cidades estratégicas para os ucranianos aqui, né? Bom, também aqui em Vuhledar, nenhuma mudança de ontem para hoje. Teve um avanço aqui ao lado de Pressistivka, mas a verdade é que não mudou muita coisa de forma significativa. A questão toda é que Vuhledar agora não vai ter jeito, os ucranianos vão ter que recuar aqui. Aparentemente não tem mais alternativa, né? E só temos isso do Pulevolan de ontem para hoje. Como a gente está vendo, a coisa toda parece estar mais devagar, né? E existe uma suspeita de que isso seja justamente porque os ucranianos destruíram os grandes depósitos de munição russos. Os russos já estão sabendo que vai faltar munição de artilharia, vai faltar projétil para a linha de frente, então eles precisam economizar agora. Talvez por isso as coisas estejam acontecendo num ritmo mais lento ali. Ou então já é a exaustão mesmo das forças russas ali na região, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala sobre Vuhledar, fala que já é meio que inevitável a derrota em Vuhledar, que vai acabar sendo tomada pelos russos, enfim, mas não fala muito mais além disso, né? Fala também sobre os ataques em depósitos de munição, a gente já falou sobre isso em outros dias, não temos nada a acrescentar aqui, né?
O Trent Telenko traz uma thread muito interessante aqui sobre o míssil russo que falhou, né, que era o teste que os russos queriam fazer do Sarmat, que algumas informações que a gente já sabia, que eu já falei para vocês, mas tem algumas coisas novas, né? Vocês lembram, há poucos dias atrás, os russos testaram um foguete RS-28, o Sarmat, que seria um ICBM, um míssil balístico intercontinental, seria o míssil que que lançaria a bomba atômica russa sobre os Estados Unidos, né, numa eventualidade de uma guerra, né? E é uma falha, porque o RS-28 é um derivado do original SS-18, que foi construído pelos ucranianos e eram mantidos pelos ucranianos até 2014, né? Eram os ucranianos, uma fábrica ali em Dnipro, que produzia esses foguetes, né? Então, a Rússia teve que fazer engenharia reversa do míssil ucraniano para fazer uma versão deles desse míssil, que é esse míssil que eles estão testando agora e que não está funcionando, né? Então, eles atualizaram os motores e coisa e tal, só que, pelo visto, esse é o quarto RS-28, né, o quarto feito na Rússia, que falha. E, aparentemente, eles não estão conseguindo fazer a coisa direito, né? Por quê? Qual que é a dificuldade desse negócio? São foguetes de combustível líquido. Então, ao contrário dos Minutemen americanos, que são combustível sólido, então podem ficar armazenados anos e anos sem degradar, os mísseis russos têm que ser abastecidos rapidamente e lançados. Só que isso tem que ser rápido, porque, lembra, esses mísseis são para serem usados no caso de uma guerra nuclear. Você não pode ficar, não, traz o caminhão-tanque para abastecer aqui. Não pode, tem que abastecer imediatamente e lançar o míssil, né? E isso é um processo que costuma causar problemas, e aparentemente foi isso que aconteceu, esse processo de abastecimento rápido e ignição que gerou o problema, né? É lógico, ele não estava armado com a bomba nuclear, mas se tivesse, seria um problema muito melhor, né? Provavelmente significa que alguma coisa ruim aconteceu na fábrica do míssil, né? Que isso é um grande problema para eles, né? Ou seja, qual que é o problema no processo de criação do míssil que está gerando esse problema? Sabia-se que os russos tinham 48 SS-18 mísseis Satan feitos na Ucrânia, né, construídos ali em Dnipro, na Ucrânia. Então eles tinham 48 deles. Quando teve a guerra, a invasão da Ucrânia em 2014, é lógico, a Ucrânia parou de fazer manutenção e atualização desses mísseis. Os russos continuaram mantendo os mísseis, fazendo canibalismo. Mas não se sabe agora quantos que eles têm agora. Eles tinham 48. Devem ter menos do que isso agora, não se sabe quantos ainda estão operacionais, né? E a cada vez que eles tentam fazer um míssil novo e falha, isso é um problema, porque cada tempo que passa, os mísseis antigos não estão funcionando e pode indicar que a Rússia, na verdade, está com esse papo todo de usar bomba nuclear e coisa e tal, mas não tem nem míssil intercontinental operacional nesse momento, ou tem uma quantidade muito pequena deles, né? Se os russos planejam substituir todos os SS-18 com RS-28. Eles planejavam fazer isso até 2021, só que não conseguiu. E a grande questão é quantos SS-18 ainda estão operacionais, né? E visto que os RS-18, que são os novos, não estão funcionando, foram 4 falhas seguidas. Então, nesse ponto, a gente precisa ter evidências extraordinárias de que realmente esse sistema de lançamento de mísseis está funcionando, né? E não para por aqui, o pessoal está questionando também se os bombardeiros estratégicos russos, que podem lançar bombas atômicas pelo ar também, se também estariam funcionando, teriam condições de operar. Eles citam aqui uma série de outros problemas, né? No final das contas, eles questionam também até, será que as bombas nucleares russas ainda estão operacionais, né? Ainda funcionam? E esse problema eu também levantei para vocês. Eu falo para vocês isso como o grande valor de uma bomba nuclear é a deterrência, né? Você ameaçar o inimigo, falar para ele, não me ataca, senão eu posso te atacar com bomba nuclear, né? E a manutenção dela é muito cara, há uma tendência muito grande de deixar bombas estragarem e ficarem paradas lá, porque você não vai usar mesmo, é só para botar medo no inimigo, né? E consertar, fazer manutenção custa caro, né? Então o pessoal fica... Ele está falando aqui sobre a questão do fuzil de altitude, porque a bomba nuclear ela tem que explodir a 300 metros do solo. Então isso é difícil, tem todo um processo para você calcular quando você está a 300 metros do solo para explodir, porque daria o máximo de eficiência na explosão, né? Só que ele fala que esses fusíveis, né, de detonação são complexos de fazer e coisa e tal. Enfim, ele está colocando aqui dúvidas se realmente a Rússia tem qualquer
capacidade nuclear nesse momento, né? E isso fica mais feio ainda quando você lembra o que o Trump estava falando, né? O Trump fez um discurso falando, não, porque a Rússia tem bombas nucleares e não sei o que lá, e que temos que tomar cuidado, umas idiotices sem tamanho. Bom, uma boa notícia, o Skynex, que é essa arma que já está sendo usada pelos ucranianos para destruir drones, é uma metralhadora rápida que é justamente visando drones ali para segurança antiaérea, ótima novidade, parece ser muito ágil e muito eficaz, né? Vamos torcer para realmente fazer a diferença lá na Ucrânia, né? Bom, o Zelensky está lá em Washington negociando com os líderes, né, lá dos Estados Unidos e coisa e tal, e ele falou que a Ucrânia pode lançar uma contraofensiva em 2025 se conseguir melhorar a sua capacidade de mobilização e o Ocidente providenciar armas sem demora, né? Ou seja, o que ele está falando basicamente é que não vai ter ofensiva esse ano. Era o que a gente acreditava inicialmente, tá? Foram os próprios russos que começaram com o papo que vai ter ofensiva ucraniana em setembro e coisa e tal. Eu também acho que a ofensiva ucraniana vai ser ano que vem apenas, né? O objetivo ucraniano esse ano é apenas evitar que os russos avancem. Parece que os Estados Unidos está fornecendo algumas capacidades ar a terra, ou seja, alguns mísseis tipo Storm Shadow, para os ucranianos. Isso é uma boa expectativa, né? A administração Biden vai falar sobre um novo pacote de ajuda militar de 375 milhões de dólares, que deve incluir uma série de JSOLs que a Ucrânia pode usar nos seus F-16 para atingir locações até 70 milhas, né? 70 milhas dá 112 quilômetros, ou seja, é um pouco mais do que o HIMARS normal, não chega mesmo ao alcance que o ATACMS, mas como está de um avião, você consegue avançar um pouco mais também, dependendo da situação, né? E aqui está explicando uma série de outras coisas que podem ser usadas aqui. Enfim, é uma boa estratégia isso daí, né? Bom, e aí a gente chega no Trump, né? O Trump falou um monte de merda aí, ele adotou o discurso totalmente pró-Rússia, falou que temos que ter medo da Rússia, porque a Rússia tem bombas nucleares, e ainda falou aquela história, aquela lorota que toda Rousseff fala, não porque a Rússia nunca perdeu uma guerra, porque não perdeu para o Napoleão, não perdeu para o Hitler e não sei o que lá, e é uma lorota, porque no final das contas o pessoal está lembrando aqui que de fato a Rússia perdeu a guerra da Crimeia, perdeu a guerra russo-japonesa, perdeu a Primeira Guerra Mundial, embora ela estivesse do lado vencedor, ela perdeu, tanto perdeu que várias áreas do antigo Império Soviético foram perdidas, se tornaram independentes, e aí isso causou, no final, a Revolução de 1917, né? Levou o comunismo lá para a Rússia, e perdeu também no Afeganistão, ou seja, a Rússia já perdeu um monte de guerra, né? Particularmente no Afeganistão é muito importante porque é uma guerra parecida com a guerra da Ucrânia. O Afeganistão também é um país menor em termos de capacidades militares do que a Rússia, resistiu durante muito tempo, a Rússia entrou numa guerra de atrito com o Afeganistão que durou muitos anos e no final das contas acabou desistindo e tendo que sair do Afeganistão de mãos abanando depois de morrerem inúmeros soldados russos, desperdiçarem um monte de coisas lá, e muita gente diz que foi justamente essa derrota no Afeganistão que fez com que a Rússia caísse a União Soviética, né? Caísse a União Soviética lá na época, né? O fato é, muitas Roussettes falam assim, não, países com bomba atômica não perdem guerras. Perdeu a guerra do Afeganistão. Já tinha bomba atômica, já tinha toda a capacidade de hoje, praticamente, e alguns diriam que a União Soviética era ainda mais poderosa do que a Rússia é hoje, e perderam a guerra no Afeganistão. E é a mesma situação, o Afeganistão lutando sozinho contra a Rússia, com armas ajudadas do Ocidente, mas sem envolvimento do Ocidente, foram só os afeganes que expulsaram os russos dali, né? Enfim, sim, a Rússia já perdeu um monte de guerra. Na verdade, como muito lembra o David Dia, aqui só para deixar claro uma coisa, a Rússia não ganhou nenhuma guerra na história moderna sem ajuda ocidental, né? Porque nos tempos modernos, depois do Império Russo, depois do fim da Primeira Guerra Mundial, a única guerra que os russos ganharam foi a Segunda Guerra Mundial contra o Hitler, né? E naquela época eles tiveram uma ajuda enorme do Ocidente, mas muita ajuda mesmo do Ocidente, né? Fora isso, tirando esse caso da Segunda Guerra Mundial, que também é bom lembrar, não foram os russos que ganharam a Segunda Guerra Mundial, foi a União Soviética que ganhou,
40% dos soldados do Exército Vermelho eram ucranianos, e agora a Ucrânia não está mais desse lado da Rússia, está ao contrário, está na oposição da Rússia, né? Enfim, ou seja, na verdade, o Trump precisa parar de falar besteira, de falar merda, né? Realmente é aquilo que eu falo para vocês. Eu ainda tenho a expectativa que o Trump, isso é tudo retórica de campanha, que quando ele assumir, se ele ganhar a eleição, quando ele assumir, ele não vai adotar essa linha Rousseff, mas vamos ver o que vai acontecer, não é mesmo? Realmente concordo que o Trump está falando mais merda do que deveria, né? Bom, o Zelensky está alertando que a Rússia está planejando atacar 3 usinas nucleares da Ucrânia, né? Nessa ânsia Rússia por destruir o sistema elétrico ucraniano e causar danos à Ucrânia, eles estão tentando atingir as usinas nucleares. Isso é um sinal de alerta porque, de novo, você pode ter um acidente nuclear sério ali na Ucrânia e isso pode impactar toda a Europa, né? Eu espero que os países europeus aumentem a ajuda à Ucrânia, os Estados Unidos aumentem a ajuda à Ucrânia para evitar esse tipo de cenário. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.